Graças a Deus. Então vamos abrir no Salmo 103, depois nós vamos para Romanos capítulo 14. Salmo 103, nós vamos ler aqui até o versículo 14, no Salmo 103, do verso 1. Graças a Deus. Todas as vezes que você estiver enfermo, leia esse salmo, mas leia meditando nele, prestando atenção nele, pois isso aqui é uma profecia para nós. Amém? Todos prontos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que encha a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra de que somos pó. Amém? Agora nós vamos para Romanos capítulo 14. E vamos ler aqui alguns versículos, depois vocês já podem se assentar. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Amém? Depois nós vamos saltar aqui. Pode se assentar. Depois nós vamos voltar aqui, vamos meditar. Como eu sempre digo, faz tempo que a minha pressa foi-se embora. E eu chego aqui, eu fico à vontade. Porque eu creio que Deus é responsável por todas as coisas. Amém? Se fala muito, principalmente nos dias em que estamos vivendo, sobre enfermidade. E a enfermidade física, ela é algo curioso. É algo que pode te acompanhar não por desejo próprio, né? Os médicos têm essa questão da patologia. Por exemplo, você pode ser hipertenso devido aos seus pais, seus avós. Você pode ser diabético devido a uma patologia familiar. Você pode ter problema vascular também da mesma forma, problema mental, Alzheimer, tudo quanto é coisa que os teus antepassados tiveram, você corre o risco de ter também. Isso do lado natural. Então você deve, sempre que você vai ao médico, o médico te faz algumas perguntas, principalmente se é sobre diabetes, se é sobre problema de hipertensão, ou qualquer outro problema, que geralmente eles fazem um questionário a você e perguntam se você tem alguém na sua família que sofre disso, que tem problema com isso, certo? O profeta disse que espiritualmente também não é diferente.
Ele diz, quando você vê uma pessoa muito teimosa, ou muito iracundo, ou qualquer coisa assim, ele disse, pode puxar a fila que o seu avô, o seu bisavô, alguém lá atrás tinha esse problema. E existem espíritos hereditários que acompanham famílias. E nós precisamos nos libertar. Então isso é uma enfermidade no espírito. E nós vamos aprender um pouquinho dentro dessas duas áreas. Eu queria que nós tivéssemos um médico aqui, eu ia passar a palavra para ele e perguntar para ele quais são as três principais coisas que dá-se para diagnosticar uma pessoa que está doente. Mas todos nós aqui sabemos, se você tem um problema, hoje os médicos eles não arriscam mais a fazer prognóstico por mais experiência que eles têm. A primeira coisa que ele te pede, se você tem um caso de inflamação crônica, ou se sua pressão está um pouco alterada e não controla, ele vai te pedir uma bateria de exame. Vai pedir exame sanguíneo, vai pedir exame cardíaco, vai pedir outros tipos de exame, para ver, certificar certinho pelos exames, principalmente o exame de sangue, onde é que está a infecção, por que dessa infecção, etc, etc, etc. Correto? Então nós não precisamos questionar muito isso. Agora, o interessante, irmãos, é que nós passamos desapercebido que nós estarmos enfermos é um pecado. O profeta chega a dizer que é um pecado nós não recebermos a cura, visto que Cristo já nos curou. Compreenderam? Porque Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso que ele chega a dizer que quando alguém falou um dia sobre fé, e se você seguir lendo aqui em casa você pode ler Romanos capítulo 14, Paulo diz que tudo que não fazemos por fé é pecado. Não é? Quando alguém questionou sobre questão de fé perfeita, ele disse, nós não temos fé nem para a cura divina. Quando Cristo, às vezes queremos fé perfeita, estamos preocupados com fé perfeita, estamos preocupados em ter fé para isso, em ter fé para aquilo, porque a fé perfeita tem que vir, porque nós temos que alcançar isso, a fé perfeita, a fé perfeita, a fé perfeita, quando nós não temos nem a fé ainda, a mínima, que é a fé para a cura divina. Compreenderam? Eu falando nós, porque eu não sou tão enfermo, mas eu tenho um pouquinho de hipertensão, questão também de genética. Então eu não posso apontar para vocês aí, porque se eu fosse dono desta fé, eu era só simplesmente pedir para qualquer outro ministro, impor as mãos sobre mim, ou eu mesmo pedir, Senhor, liberta-me da pressão alta, ele teria me libertado, porque ele já me curou da pressão alta. Estão compreendendo? Mas a nossa fé oscila ainda e não conseguimos atingir a isto aí. Estão compreendendo? E espiritualmente não é diferente. As duas coisas trabalham paralela. E nós temos mais tolerância com a enfermidade física do que com a espiritual. Se você notar, se chegasse aqui um irmão e ele tivesse tão atacado, como nós temos alguns aqui com problema de diabetes, que estão quase que perdendo a visão, então os diáconos faz com todo carinho, vai lá e dá o ombro para ele, como tinha no caso do irmão aqui que tinha problema de visão por causa disto, e traz ele até a mesa da ceia. Todo mundo tem um carinho especial com o enfermo físico, mas com o enfermo na fé, o enfermo espiritual, a nossa tolerância é zero. Nós não temos tolerância. E vou explicar para os irmãos por que não temos tolerância. Amém? Então vamos dizer, se um médico tivesse aqui, ele poderia nos explicar que, vamos dizer assim, eu não sou médico e muito pouco eu entendo, mas vamos dizer aí que seria o problema cardíaco, vascular, o que mais? Chuta aí também junto comigo, nós estamos aqui para aprender. Problema cardíaco, vascular, o que mais? Eu não ouvi, mas está valendo. Aparelho digestivo, né? São tudo coisas, vamos dizer assim, que pode trazer um quadro horrível para a sua saúde.
Agora, Paulo diz aqui que tem uma maneira de você, por exemplo, outra coisa importante que eu disse, eu não quero pressa. Tem muita gente confundindo problema espiritual com problema físico. Eu já vi irmãos mesmo num quadro que ele está tão fraco e isso atinge o seu sistema nervoso e ele sai pedindo perdão para todo mundo. Ele acerta com todo mundo, ele quer, pastor, eu tenho que me livrar dessa angústia porque estou com um peso sobre mim, etc, etc, etc. E eu acho que eu devo ter ofendido alguém, eu devo ter magoado alguém. Irmãos, a maioria disso aí chama-se doença física. Estão compreendendo? Eu mesmo sei do caso de um que ele se esgotou tanto, ele enfraqueceu tanto, que todo irmão que chegava até ele, ele pedia que o irmão pusesse as mãos sobre ele e orasse por ele, porque ele achava que ele estava definhado espiritualmente. Pedia perdão para a esposa, sem ter feito nada. E ele queria, de todas as formas, se livrar daquela angústia. Inclusive, faz pouco tempo, que a medicina descobriu que nem toda angústia é espiritual, mas é natural. E é do corpo físico. Estão compreendendo? E tem muitas pessoas que confundem o natural com o espiritual. Eu já aprendi a driblar desgastes, e vou dizer para você que eu não seja uma pessoa depressiva. Eu acho que não, é difícil você ver um ministro depressivo, mas muitos deles chegam a ser semi-depressivo, devido ao desgaste, devido às pressões psicológicas. E se você não aprender a conviver com isto, você se mete em problema. E qualquer pessoa aqui que seja semidepressivo, você tem muito desgaste, você tem que aprender a separar o que é você e o que é a enfermidade. Se você conseguir fazer isto, você supera. Porque quando você estiver para baixo, você estiver melancólico, você estiver inseguro, você estiver naquela situação, como eu estou dizendo, que tudo você, vamos dizer, vou resumir para que vocês possam entender. Não tem uma bactéria no mundo que não seja maior do que você. Você se sente numa situação assim. A única maneira de você superar isto é você saber que aquilo não é você. Aquilo é uma enfermidade sua. É uma enfermidade que está sobre você. É um desgaste que está sobre você. Você se conhece no seu estado natural. Estão compreendendo? Sei não, se estão. Outra coisa, como é que você sabe se uma comida é boa ou é ruim? O paladar. E outra coisa, quando você tem saúde, chega para uma pessoa que está com, como a irmã disse, um problema digestivo, você está morrendo de dor de cabeça, nós usamos essa expressão, eu estou morrendo de dor de cabeça, mas não morre. Essa é uma expressão de dizer que está com bastante dor de cabeça. O estômago é especialista para dar dor de cabeça. Você está com aquela coisa presa aqui dentro. Chega alguém com a comida que você mais gosta e põe adiante do seu nariz, você vai com o seu olfato cheirar, mas você vai encostar esse prato para lá. Estão entendendo? Estão compreendendo? Mas porque a comida é ruim? Aquela pessoa ali não é você? Não é você. Você é a mesma pessoa. A comida é a mesma comida. A comida é saborosa. E você gosta daquela comida. Mas o seu quadro de saúde não deixa você saborear aquela comida. Então não é você. É uma enfermidade que está em você. Eu poderia ir aqui na Bíblia, no Salmo, onde que Davi chegou a dizer que na sua prece ele achou que ele estava cortado diante de Deus. Mas depois ele pôde ver que era a enfermidade dele. Enfermidade dele. Então, às vezes você vem num culto, não é que o culto não está bom, não é que o culto não é especial. Eu já vejo pessoas dizendo assim, não, aquele culto misericórdia, porque aquele pregador é cansativo, porque aquele irmão canta, não sei de que jeito. Não, o problema não está na pregação. O problema não está no cântico que foi cantado. O problema está em você. Estão compreendendo? Que geralmente uma pessoa, quando ele tem saúde mesmo, saúde de verdade,
São poucas as coisas que não se dá com o seu paladar. Agora, se você já tem um problema de saúde, aí já são muitas coisas que não se dá com o seu paladar, porque você tem um problema. Eu mesmo amo o derivado do leite, da lactose, mas eu tenho pouca tolerância. Mas eu gosto. Mas se eu exagerar, eu vou ter problema, porque já vinha ao mundo com um pequeno problema no fígado. Então o problema não está que o queijo não é saboroso, que o leite não é delicioso. O problema está no meu fígado. Vocês estão entendendo? E então, problema digestivo, problema vascular, problema cardíaco, problema sanguíneo, né? Que não vem a ser o mesmo vascular, porque o vascular já vem entupido, já é um monte de coisa. Agora, o sangue já é outro problema. Se o seu sangue está bom, então está bom. Vamos resumir assim, não vamos entrar muito nessa área, não vai dar fiasco. Mas presta atenção, Paulo diz o que se resume à vida espiritual. Aí você faz seu diagnóstico. Amém? Ele diz, verso 17 do capítulo 14 que nós lemos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Faz o diagnóstico. Se você gosta de praticar a justiça, você ama a justiça, você tem paz interior e você tem alegria no Espírito Santo, então, você está bem. Você está ativo no reino dos céus. Mas se você não gosta que ninguém nem sequer faz justiça com você, que te pede justiça e nem você gosta de fazer justiça, e principalmente não tem paz, tudo te incomoda, tudo te aborrece. Agora, por que Paulo estava dizendo isso? Porque tinha irmão lá na igreja se escandalizando porque alguém comia carne, porque alguém bebia vinho. Por isso que ele disse, o que bebe, bebe para o Senhor, o que não bebe, não bebe para o Senhor, o que come, come para o Senhor, o que não come, não come para o Senhor. E ele disse, o que está enfermo na fé, recebei-o com paciência. Estão entendendo? Tem irmão que vem na igreja e ele perde o culto inteirinho porque viu uma irmã, que a irmã não estava se comportando direito. Aquilo incomodou ele, aquilo tirou a paz dele. Aí você diz, não, então a pessoa que não, quem tem paz, irmão, quem tem a verdadeira paz de Deus, você faz o que tem que ser feito, o resto você descansa. Aquilo não te tira o sono, aquilo não te tira a tua paz. Amém? E principalmente a alegria no Espírito Santo. Você se alegra com as coisas de Deus. Agora, você já notou que tem pessoas que nunca ele tem alegria? Ele está enfermo na fé, irmão. Ele está enfermo na fé. E esta enfermidade pode ser alguma coisa, alguma deficiência, né, alimentar espiritualmente correta. As maiores enfermidades que nós temos são de falta de alimentação correta. Você é o que você come. E nós somos também o que nós comemos espiritualmente dizendo. Porque tem coisa que você acha que não é espiritual, mas é espiritual. Você não tem que estar aí degustando tudo que você ouve, espiritualmente dizendo. Presta atenção que eu vou te mostrar aqui. Quem sabe no próximo culto, nós vamos gastar alguns cultos nisso aqui, eu vou começar lendo aqui as mensagens, eu até separei, mas o tempo não vai permitir. Porque pelo jeito que eu estou vendo, nós vamos alongar aqui um pouquinho a prática, né? Está bom para vocês? Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Tem pessoa que ele é flexível demais no que ele ouve, no que lhe é passado. E você não pode. Quando você crê em algo, você tem que crer por revelação. E para você deixar de descrer daquilo, você também tem que esperar na revelação de Deus. Não é porque alguém te disse que não é. Nem vos perturbeis, porque aí é que está. Existe um parasita na área rural, principalmente na pecuária, chamada mosca do chifre, que principalmente nessa época, um gado de engorda, por exemplo, ele não consegue atingir a meta que deveria atingir se essa mosca do chifre estiver bastante proliferada. E o que essa mosca do chifre faz? Ela perturba o animal. O animal vai pastar e ela chega, aí o animal, em vez de pastar, o animal faz isso aqui com a cabeça. Você compreendeu? Me desculpe, eu não quero ferir nenhum sentimento aqui. Eu sei que nem todos os hábitos quer dizer que é isto. Mas às vezes, principalmente quando a pregação é exortativa ou é de ensinar, tem gente que fica perturbada. Eu não sei como é que não sangra os dedos. Por favor, eu não estou criticando os irmãos que nesse momento estão comendo a unha. Mas isso quer dizer ansiedade. Estão compreendendo? Roer a unha, esfregar a mão, tique de ficar batendo do pé. Na maioria, não digo, vou generalizar, é a ansiedade. Suar, esfregar a mão, é ansiedade. Estão entendendo? E se você não consegue ouvir a palavra de Deus com paz, cuidado com a mosca do chifre. Alguma coisa está te incomodando. E se ela estiver zunindo aí, você tem que pedir a Deus. O profeta, ele não fala da mosca do chifre, mas ele fala que no passado as ovelhas e o gado, eles passavam um líquido bem assim na cabeça do animal. E aquele líquido tinha um odor tão forte que quando o animal chegasse para pastar ali e tivesse um pequeno arbusto ou uma moita, então aquele cheiro espantava as cobras, escorpião, aranha, tudo que pudesse causar dano para aquele animal, ele era expulso. E é o que nós sempre falamos, antes de sair de casa, você busque a presença de Deus. Nunca espere vir no culto para estar bem, mas já venha para o culto bem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nunca venha para a igreja na correria. É claro que existem circunstâncias, mas mesmo na correria, talvez as mãos estejam trabalhando, a mão esteja no volante dirigindo, você saiu do trabalho em cima da hora, mas já conectado. Amém? O Senhor tem culto e eu vou lá para receber a minha bênção, preparo o meu coração, em outras palavras, que a unção de Jesus Cristo venha sobre mim e que toda a mosca do chifre vá embora em nome de Jesus, pois eu quero pastar com paz. Amém? Pois disse Jesus, as minhas ovelhas ouviriam a minha voz, e é essa voz que te alimenta. E o profeta diz que a igreja é apacentada pela pregação e pelo ensinamento. A profecia maior é a palavra de Deus. E é aqui onde Davi disse no Salmo 23, que ele nos guiaria aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Mas se você chega aqui, meu querido, né, e você não consegue se alimentar corretamente,
Porque você já tem o trabalho, às vezes não tem aquele tempo suficiente para ler a Bíblia, ou não gosta de ler, uma coisa que você deveria fazer dentro da medida do possível. Ouvir alguma coisa espiritual, mas pelo contrário, às vezes você vai ouvir coisas que vai te trazer perturbação. Você vai ver coisa que vai te trazer perturbação. Não perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por escrito. Tem pessoas que é dado a ler, mas ele não seleciona o que ele lê. É dado a ver, mas ele não seleciona o que ele vê. E você pensa que aquilo não te causa problema, mas você vai ver que aquilo vai te trazer alguma perturbação psicológica. E principalmente hoje, né, que qualquer coisa que você vai no YouTube ou no Google, lá, você clica lá, você vai achar o que você quiser achar, você vai achar. E aí, se você não tomar cuidado, o seu problema digestivo vai ter dificuldade, porque aí você, tudo quanto é droga que tem por aí afora, você vai se alimentar daquilo. Aí quando você chega, seu problema digestivo não está bom. Aí tudo que você come faz mal. Eu não estou gostando daquele negócio. Eu não estou gostando. Claro, você está com um problema estomacal lá, se não tiver com rotavírus espiritual. Problema aqui, problema do outro lado também. E você não consegue estar de pé espiritualmente. Oh Deus, tenha misericórdia. Que não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Outra coisa interessante. Como nós falamos aqui outro dia, o descanso é necessário, igreja. O descanso físico é necessário. Porque a nossa fé, diz o profeta, está baseada no descanso. E o seu corpo precisa de um stop, precisa de uma pausa, precisa de um pare. Você tem que lembrar que você tem que se recuperar. Como eu vi alguém dizendo, não diga o que queiram dizer. Muitas pessoas dizem, para mim a noite é suficiente. 3 horas que eu dormi na noite está bom. Agora está bom. Fica a noite inteira. Só vai dormir de madrugada, depois levanta no dia cedo. Fica aí a noite inteira acordado. Você vai ver o que isso vai te proporcionar no futuro. Isso não é saúde, irmão. Seu corpo precisa se recompor. E através do sono é que alguns hormônios são liberados para recompor a tua disponibilidade. E o que você vai fazer com os olhos abertos? Estou entendendo? Eu sou vítima disso. E hoje eu tenho mais cautela. Não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito. Então, em vez de ter paz, agora vamos dar um replay aqui. A nossa vida espiritual está baseada no quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, quando nós vemos um hino que é espiritual sendo cantado e todo mundo de boca fechada, quando você vê a palavra de Deus despejando e o povo tudo assim só, que nem papagaio de japonês, só prestando atenção e não tem uma alegria na alma para expressar, alguma coisa está errada. Aí você diz, mas eu também não vejo o senhor com tanto pampeiro. É verdade. Eu sou tenso por natureza e o que eu faço me deixa tenso, mas eu tenho meus momentos de alegria no Espírito Santo. E sou tão feliz com ele. Amém? E você também tem que ter o teu tempo. Não importa o que esteja acontecendo. Não adianta aquela teoria de dizer que não precisa muito barulho, não precisa muito, mas precisa barulho, precisa sim. Ué, ou nós vamos rir a vida inteira com a mão na boca, como alguém que está com um problema no dentário, que não quer mostrar os dentes, que caiu, como eu estava outro dia aí, né? Um dente soltou. Aí eu ia rir, põe a mão aqui. Então nós vamos ver espiritualmente sempre assim, como se fôssemos banguelo. Vai rir, sempre se reprimindo no culto, nunca tem disposição. Nunca vamos dar aquela gargalhada tão gostosa que solta a pressão de dentro para fora. Como aquele tipo, aleluia! Aí alguém disse assim, mas, irmão, problema seu, toca as moscas do chifre aqui, porque aqui está, eu estou passando legal aqui. Eu encontrei algo maravilhoso aqui, eu quero saborear isso, em nome de Jesus, amém?
Agora, isso tudo trabalhando em conjunto. Eu volto a repetir. Às vezes, você tem algo preso aí no seu peito, você está... Mas é uma saúde física, é um problema físico, não mais espiritual. E essas duas coisas têm que trabalhar em conjunto. Estou entendendo? Porque às vezes você vai pensar que você está até cortado diante de Deus, que Deus não liga para você, que Deus não ouve você, quando Ele está ali do seu lado o tempo todo. Mas você não tem condição de... Você não tem saúde para ver isso. E aí fica difícil. Estou entendendo? E aí o diabo vem e se aproveita, porque ele é o acusador. E o profeta diz que Deus não acusa nós. O que nos acusa são os nossos erros, mas Deus não. O Espírito Santo simplesmente é como se fosse um indicador, e ele chega onde é que ele não pode parar, ele para e fica sinalizando para nós. Amém? Corrige isso, eu preciso passar, está entupido aqui. Os vossos pecados, Isaías 59, faz separação entre mim e vós. Aí você tira aquele pecado e ele volta a correr livremente, amém? Fazendo o percurso correto. Mas ele é benigno, ele é misericordioso. Você sabe o que é benignidade? Sabe o que é misericórdia? Assim como a terra está distante do céu, assim é a sua misericórdia. Esse é Deus. Agora essa questão de que você vai morrer de hoje para amanhã e aí você tem que acertar, pôr todos os pingos no i suficiente, porque Deus está me mostrando que eu preciso fazer. Calma. Mas infelizmente essas coisas acontecem, né? Que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós mesmos, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Preste atenção, uma preciosa vida me procurou outro dia. Nós estamos vendo uma era perigosa, profetas que estamos na era dos neuróticos. E essa pessoa veio me falar de algo que estava acontecendo, eu aconselhei a procurar um médico. E tem coisa que é para médico. Só vou citar para os irmãos para ver como que a coisa é tão perigosa. Às vezes, você vai tomar um remédio e os médicos falam assim, não lê a bula não, porque se você lê a bula, você não toma. E é verdade. Porque o Ministério da Saúde obriga eles, e eles por cautela e por precaução, eles colocam. Porque se lá está na bula, você tomou consciente, porque a bula foi junto com a caixa de remédio. Então se você não leu, isso é um problema particular seu. E se depois te der algum efeito colateral, algum problema, não tem como você entrar com um processo contra o laboratório, porque o laboratório já te advertiu que daria aqueles efeitos. Você tomou consciente ou inconsciente por negligência. Mas que você sabia, sabia. Não é? Eu mesmo uma vez fui tomar um anti-inflamatório, que eu pedi para alguém ler a bula para mim, eu não tomei. Porque entre os efeitos colaterais tinha um chamado transtorno mental. Ou seja, como que eu iria ministrar para vocês correndo o risco de ter um transtorno mental? Daí a pouco eu estou pregando para vocês e eu saísse da linha aqui e começasse a falar coisa nada a ver, o que vocês iam pensar de mim? E tem muitas pessoas, eu já vi pessoas procurar pessoas para fazer acerto e coisa séria, com lágrima, com coisa que nunca tinha acontecido. Transtorno mental. Aí depois eu fui saber que a pessoa era depressiva e tomava remédio muito forte. E a maioria desses remédios traz transtorno mental. É um perigo. Outra coisa, transtorno hormonal. A maioria dos remédios causa isto. Ou muitos dos remédios causam isto. Aquela mulher que é tranquila, que é pacífica, e aí do nada desperta um ciúme no marido, que o marido não pode nem sair na porta. Isso não é normal. Isso pode ser efeito colateral de remédio. Aí se volta ao médico, o médico vai pegar e dá outra indicação, tal, aí o ciúme acaba. Aquele que está pedindo perdão até para as cadeiras,
tratou do problema de saúde, daqui a pouco os pecados dele sumiu tudo, mas não é que ele tinha tanto pecado. Saúde. Estão compreendendo, meus irmãos? E como aqui, eu voltando aqui ao que nós estávamos falando, já vou encerrar. Essa pessoa procurou o médico e o médico disse que, amigo de um psicólogo, disse que a maioria das pessoas que procura hoje, os psiquiatras, os psicólogos, são religiosos. Por causa de conhecimento daqui, sem preparo aqui e aqui. Quando a própria Bíblia diz em Romanos capítulo 12, não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mas não quer conhecer, quer bisbilhotar, quer voar. Daí a pouco já não sabe mais onde é que está. Estão compreendendo? E da mesma forma, tem muitas pessoas se matando aí porque ficou sabendo que tomar tal coisa é bom, tomar tal coisa é bom, tomar tal coisa é bom. Esses tempos atrás um precioso me disse que ele quase morreu, você sabe por quê? Com chá de guaco. Essa plantinha, que é boa para a gripe, todo mundo tem no fundo do quintal. Mas a gripe dele estava bastante atacada e ele achava que quanto mais ele colocasse guaco, mais rápido ele ia sarar. Aí ele pegou uma mão cheia de guaco. É por isso que a maioria dos médicos não aprova medicina caseira. Mas não é que eles descrêem que a medicina caseira não tenha os efeitos benéficos. O problema é a quantidade que se coloca. Você pode ver que, por isso, hoje a maioria desses chás, que são costumeiros, por exemplo, o boldo, a carqueja, a cidreira, hoje já passam por certas, onde tem o chachezinho. Aquele chachezinho é o suficiente para uma xícara, para um copo. Mas nós não se conformamos com isso, nós queremos ver o efeito logo e enchemos. E o irmão pegou uma mãozada de guaco, colocou dentro e esquentou a água e depois abafou e colocou lá, disse que a água ficou verde. E ele mandou goela abaixo, falou, agora eu quero ver essa gripe vazar. Vazar? O batimento cardíaco dele acelerou. E ele viu que ele ia morrer. Aí Deus deu uma luz no entendimento dele, disse, vai lá e toma água, mas toma água, claro. Aí desintoxicou, né? Aí foi normalizando o batimento dele, mas o que acontece? Efeito colateral. Tudo tem efeito colateral. Se você comer banana demais tem efeito colateral, se você chupar laranja demais tem efeito colateral, se você beber garapa de cana demais tem efeito colateral, se você comer arroz demais tem efeito colateral. E isto aqui é uma benção. Mas para você se alimentar corretamente. Eu não estou com a literatura aqui em papel, mas estou aqui no tablet. A mensagem também é uma benção. Mas para você se alimentar corretamente e acompanhado de um nutricionista. Até que você saiba se alimentar correto. Por que a maioria dos restauradores tem nutricionista? Porque antigamente ele só serviu o que o povo gostava. Hoje não. Eu não sei quantos pratos frios, prato quente, você vê lá, até jiló tem. Tem que balancear. Mas antigamente, só serviu o que o povo queria comer. E o Ministério da Saúde sabe, o governo sabe, que quanto mais gente doente, mais prejuízo ele tem com os laboratórios, porque ele tem que dar remédio para muita gente. Os médicos têm que ser gastados com os médicos. Você pensa que isso é caridade? Não. Estou entendendo? E se todas as pessoas fizessem o que o pastor diz no púlpito, podia fechar o escritório. Podia desligar o celular. É que a maioria não come o que precisa comer, come o que não precisa, aí depois vai atrás do doutor. Desculpa. A camarada acaba de jantar, depois ainda bate um abacate com 1 litro de leite. Com esse calor, chega, cria aquela espuma em cima e manda aquela jarrona. Aí depois vai lá, no HR ou na Santa Casa ou qualquer pronto-socorro,
E lá passando o boy brigando porque o médico não quer atender. O médico tem culpa se ele foi. Estão entendendo? Vem na igreja, se alimentou, está abastado, está feliz, louvado seja Deus. Mas não, ainda tem que chegar em casa e fazer um X-tudo, ainda tem que ir atrás de mais alguma coisa. Aí não passa bem, aí o celular do pastor pega fogo. Pastor, por que disso? Pastor, por que daquilo? Pastor, por que disso? Pastor, por que daquilo? O que você acha disso? Pastor, o que você acha? Amém, meu querido. Vamos devagarzinho, bebe bastante água. Vai fazer uma boa digestão, você vai ficar bem. Então, é isso aí, meu querido. Amém? É isso aí. Se você fazer todas as coisas conforme a regra, porque tudo tem uma regra. Aí você vai ver o que o profeta diz, nós vamos ver aqui, que o que tem de gente doente espiritualmente você não acredita. E é tudo doença espiritual. E eu espero que Deus nos ajude. Eu só coloquei um fundamento aqui, mas depois nós temos que ver isso mais de perto. E você vai ver que tem muita gente por aí batendo no peito, cantando alto. E o que ele devia fazer é correr para a UTI espiritual o mais rápido possível. Que a coisa não está boa, não. Segundo o diagnóstico profético do dia, essas pessoas estão doentes e não sabem. E muitos que estão acostumados com o seu arrozinho, o seu feijão, o seu ovo frito, a sua salada, o seu bifinho, que estão tocando a sua vida normal, falam, aquele coitado ali, aquele coitado ali. Ó, você está 10. Foi comprovado que a melhor alimentação que existe, básica para o dia a dia, é uma concha de feijão ou 2 escumadeiras de arroz, um bifinho magro, seja mal passado ou bem passado, um pouquinho de cebola e uma salada verde ou qualquer coisa, é uma alimentação básica que você não precisa muito se preocupar. Ou um zoiudo, né? Que tem uma boa proteína, é o suficiente para você tocar a sua vida. Não precisa toda essa coiseira como agora a fase da batata doce e peito de frango desfiado. Aí nós vamos ficar tudo assim. Claro, só o hormônio que tem no peito de frango já é o suficiente para nós ficar assim. E essa febre da batata doce não tem tudo isso não, meu querido. Se fosse assim, nós daria para os animais, eles iriam tudo, não é? Então tudo tem o seu devido lugar. E tem pessoas que dizem, não, o senhor tem que escutar essa pregação, porque se você escutar essa pregação, você vai ver, você escuta, você vai lá, irmão. Não, porque isso aí, irmão, esse efeito bolha não funciona. Ninguém deita fraco e amanhece tão forte assim, ninguém deita magro e amanhece gordo assim. Todas as coisas têm o seu tempo. Amém? É tijolinho por tijolinho. Aquele que em vós começou a boa obra, os aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então vamos subir os degraus. Amém? Deixa que Ele faça. Apenas vamos fazer o que nos compete fazer. Deus te abençoe, meu querido. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia. Cure o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma e nos faça sóbrios, Senhor. É o que nós humildemente te pedimos. Cura em todos os aspectos. Estamos vivendo num dia terrível, Senhor, onde os espíritos religiosos, espíritos sedutores estão passando por Espírito Santo. Não é à toa que o teu servo Paulo chegou a dizer que se recebêssemos outro espírito que não houvéssemos recebido, com certeza nós iríamos sofrer. E tem muitas pessoas, muitos de nós podemos estar aí recebendo espíritos sedutores, achando que é o Espírito Santo, porque não vemos os efeitos que deveria ser. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Você sabe o que eu digo para as pessoas? Porque antes de vocês ir embora eu senti dirigido de falar isso. Como nós temos, isso aqui já não precisa estar incluído mais na pregação, para aqui na oração, né? É que eu falo para aqueles irmãos da Dirani, eu falo para outras pessoas que acompanham as minhas pregações, eu sempre falo para eles. Se eu estou dentro de um espírito correto, e o meu ministério está dentro de um espírito correto,
alinhado com a palavra, se as minhas pregações não fazerem eles amar mais o pastor deles e estar mais bem com Deus e amando um ao outro lá na sua igreja, para de assistir. Pode parar. Estão compreendendo? Porque esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito de Deus. Esta é a coisa correta. Não é como a Coca-Cola que você bebe e tem que viciar nela. Ninguém vicia em água. Você só toma água quando você está com sede. Mas ninguém é viciado em água. Agora em Coca-Cola você vicia. E você se torna subordinado e você tem que pagar por ela. Quando a água você paga muito pouco. E as coisas corretas, ela tem um meio para poder trabalhar. Amém? Ela tem um lugar para se trabalhar. Então eu sempre faço isso e eu peço para eles, se isso não estiver realizando o que é para ser realizado, para. Porque ou eu posso não estar no espírito correto ou você não está no espírito correto. Porque o objetivo é esse. É que nós venhamos nos amar uns aos outros e edificarmos uns aos outros. Porque esse era o objetivo do profeta de Deus. Nunca preguei uma mensagem para que alguém seguisse após mim. E se eu prego a mensagem que Deus deu a ele, esse tem que ser o mesmo propósito meu. Ou então, para que desse início a alguma confraternização? Fazer um movimento paulino? Não. Tem que ser um movimento do Espírito Santo. Agora, se está ajudando, se está edificando, está levando a amar seus pastores, então ouça, ó irmão, faça o que de Deus teria dirigido, passa essa pregação de um para outro, de outro para outro, de outro para outro. Agora, se está fazendo com um grupinho fulano de tal, que é o pastor Paulo, um grupinho ciclano de tal, que é o pastor Paulo, não, porque pastor é o pastor Paulo, aí meu amigo, a coisa saiu pela culatra. A coisa não está no rumo certo, a coisa não está funcionando, porque é o Espírito Santo que tem que fazer a obra. Vai em paz em nome de Jesus, acho que eu já falei demais.